Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo falando sobre o Inteligência Podcast, tá? No começo, mas a metade do vídeo eu vou falar sobre o projeto, tá? De um antivírus revolucionário, tá? Ok? Preste atenção. Vamos lá, fazer uma introdução. O nome do sujeito que está sendo entrevistado, Álvaro Machado, tá? E o tal do sujeito se diz neurocientista. Vamos lá. O que significa esse podcast? Isso daí é um podcast de altíssima periculosidade que eu já falei, tá? E quando eu falo que é de alta periculosidade, eu tô te levando você ao extremo mesmo, tá? Ok? Isso daí é um podcast de fraudes, tá? De fraude, de assassinatos, tá? E de crimes de genocídio satânicos, tá? Ok? E como a entrevista é sobre neurociência, a entrevista do último aqui, então, o cara que está aparecendo, ó, Álvaro Machado. Se eu pegar aqui para ler as coisas que estão escritas aqui, eu vou levar você para o extremo mesmo do negócio, tá? Ok? Então eu estou te alertando, tá? Que você está dando audiência a um negócio de altíssima periculosidade que é esse podcast aí, tá? Isso daí é a associação dos bandidos do seu bairro, tá? Ok? Isso daí é o crime organizado do SBT, tá? O crime organizado satânico do SBT. E isso daí é o crime organizado da CIA, tá? O mais perigoso, tá? Ok? E aí, o que eu posso falar aqui sobre neurociência? Os maiores absurdos que esse sujeito vai falar aí. Porque a neurociência significa satânico, tá? Aqui no caso, se eu pegar e ler aqui para você as coisas que ele está falando, eu vou mostrar para você várias coisas satânicas que ele está falando aí, tá? Ok? Porque ele está levando para um lado assim, filosófico. Consegue entender? Um lado místico da neurociência, tá? E é satânico mesmo, tá? Não cliquei em vídeo nenhum, tá? Quando você vê eu falando é meu, ok? Se eu pegar aqui e ler aqui as coisas que tá escrito aqui, vou mostrar pra você tudo isso daí, que eu nunca cliquei, tá? Nos vídeos, tá? Nunca aprendi nada de outra pessoa, tá? Vou falar, é tudo exclusivo meu, tá? Nos meus vídeos você só viu alguma coisa que é meu, que nunca veio de outra pessoa. Tá, e vou te provar aqui, tá? Que tem satanismo, genocídio, fraudes, tá? Mentiras, tá? E psiquiatria, que é genocídio também, tá? Ok? A neurociência, tá? É 10 vezes, até 20 vezes mais satânico que a psiquiatria, tá? Ok? Quero falar pra você, tá? Você é muito burro, tá? Você está dando espaço para esses caras, tá? Esses caras ganham dinheiro para jogar mentira em cima de você, tá? Para jogar mentira, satanismo, tá? Esse podcast é satânico, tá? Ok? De promoção mesmo, tá? Da conspiração contra Deus, tá? E se provavelmente você viu esse sujeito tal, desse Vilela aí falando de Deus, o Deus deles é o diabo, tá? Eles acreditam que Deus é o diabo, tá? E entre o diabo e Deus há uma convivência, tá? Sim. Os satânicos, eles convivem bem com Deus, com a existência de Deus. Porque para o diabo, Deus está acima de tudo isso daí. E abaixo, a consideração que o diabo tem por Deus é o seguinte, vou colocar aqui para você, é exclusivo, é meu. Existe uma convivência entre os satânicos e Deus, você sabia disso? Sim. Sabe por quê? Porque o indivíduo que pratica satanismo, ele na verdade está voltado contra Deus. Para que ele receba poderes satânicos mesmo, o indivíduo tem que estar completamente voltado para Deus. E eles têm que estar em parceria com o diabo. Mas se um indivíduo desse ele se volta contra Deus mesmo, assim diretamente mesmo, ele está indo à sua destruição. Consegue entender? Então os satânicos, eles são diplomatas, eles fazem diplomacia com Deus, tá? E eles usam o nome de Deus, tá? Justamente para confundir as pessoas, tá? Com a questão da prática de magia negra, tá? Ó, esse vagabundo que está aparecendo aí tá falando bem de Freud, ele está comparando Hitler com Jesus Cristo, tá? Ele está falando de vida criada em laboratório, tá? Tá falando de um misticismo associado com alguma coisa, tá? Tudo isso daí é lixo, tá? Ok? Você está igual um babaca mastigando essas merdas, tá? Você é um grande de um imbecil, tá? Que está mastigando essas merdas, tá? Isso daí é coisa diabólica, tá? Genocida, tá? Destruidora, tá? Mentirosa, tá? Esses caras são mentirosos, tá? São fraudadores, tá?
ok? Esses caras são mentirosos. Vou ver falar de uma que eu vi aqui recentemente aqui, o cara, aquele Bulldog que aparece no Flow Podcast. Outra coisa também, quando você vê a cara de um determinado indivíduo, tudo isso aqui é meu. Quando você vê um determinado indivíduo aparecendo toda hora nesses podcasts, eu já falei, ó, os podcasts é a geração dos satânicos, tá? Eu já desmascarei, já estou convencido já que os podcasts, tá? É a geração, é a ascensão mesmo dessa geração satânica, tá? Esses podcasts são lixo, tá? Eu quero que você saia disso daí, você denuncie isso daí, tá? Os podcasts é a geração dos satânicos controlando você mesmo, tá? Dos mentirosos, dos trapaceiros, dos ladrões, dos cínicos, tá? Dos puxa-sacos de quem tem dinheiro, tá? Dos associação com crime, de bandidos roubando o que é seu. É isso daí que é a geração dos podcasts, tá? Agora eu vou falar aqui pra você. Quando você vê um indivíduo aparecendo muito nesses podcasts, toda hora a cara desse indivíduo tá roubando, é porque ele tá roubando, é dos mais safados, ok? Tá aparecendo toda hora, é dos mais safados mesmo, é dos mais mentirosos, tá? Ok? Tá toda hora a cara desse indivíduo, é porque é dos mais mentirosos, dos mais pilantras, tá? Ok? Eles estão fazendo uma conspiração enorme em cima de mim, tá? Vou encerrar essa parte. E o último raciocínio é o seguinte, sobre esse negócio dos podcasts. O que o tal do Bulldog, tá, do halterofilismo falou? Ele falou assim, ó, eu vou falar que se você pratica ou essas coisas que eu vou falar aqui, a sua genética não é boa. O que significa isso daí? Significa um raciocínio genocida, tá, de definir que você possui uma doença mental ou que você nasceu de um jeito diferente das outras pessoas, que você é uma anomalia humana, você é uma anomalia social. Você tem que ser exterminado por eles, você tem que ser dopado com droga atormentadora, tá? E você vai ser sempre julgado e taxado por essas pessoas. Você tem uma genética ruim, ok? Faça o que desagrada essas pessoas. Estão praticando bem forte aqui magia negra no meu olho. Poxa, eu estou sentindo meu olho ardendo. Você tem uma genética ruim. Você é vítima de magia negra, de satânicos, você é vítima do crime, você tem uma genética ruim. Tudo é culpa sua, o objetivo é culpar você de tudo que fizerem de ruim contra você é culpa sua, tá? E você tem uma doença mental. Você tem uma doença mental, cara. Você tem uma doença, entendeu? Você tem que acabar com esses indivíduos, tá? Eles estão controlando você, tá? E aí eu vou te falar a última, pra gente encerrar essa parte, tá? Sobre o filme V de Vingança. Aquele filme V de Vingança é sensacional, tá? Ok? Só que esse filme foi feito, tá? Ele foi produzido como uma conspiração contra você. Se você disser, ó, esse filme é sensacional, é isso daí mesmo. Você vai ser vítima de várias conspirações do crime organizado deles. Por quê? Porque o filme é para testar você. Ao você falar, cara, isso daí é verdade mesmo. Porque o personagem, as alegorias do personagem estão envolvidas em várias conspirações que eu poderia falar aqui para você, tá? O personagem é baseado no Guy Fawkes, que foi um conspirador que fez uma conspiração contra o Império Inglês. Então, se você se posicionar considerando bom esse filme, eles vão enquadrar você como conspirador. Tá? Esse filme foi produzido como uma armadilha da CIA, tá? Para perseguir pessoas e apagar testemunhas de crimes. Tá? Pode me cobrar isso daí, ninguém nunca falou. Tá? Um outro filme que eu vou falar aqui para você, aquele filme A Casa de Papel, foi produzido sob o mesmo raciocínio, para que quando você achar é verdade, esses grupos têm trabalhado para extorquir o mundo. Eu não vi o seriado, tá? Eu nunca ouvi nenhum discurso do El Professor, tá? Mas eu tenho certeza, nunca, tá? Eu nunca ouvi nenhum discurso, tá, do tal do El Professor, tá? Ok? Mas eu tenho certeza que o que ele vai falar ali, ele vai colocar várias razões para você de como a alta sociedade conspira contra você em associação com o crime. Quando você achar razoável essas ideias, eles vão roubar tudo que é seu e dizer que vocês estavam projetando uma conspiração contra eles, tá? Ok? Eu já falei para você que bandido se dá super bem com banqueiros, tá? O Silvio Santos é banqueiro, Silvio Santos, Inteligência Podcast, isso aí são banqueiros, tá? Ok? Inteligência Podcast, Flow Podcast, tá? Flow Podcast são os senhorinhos de engenho, são os senhorinhos de engenho que dão um cu para milionários, tá? Para roubar você com bandidos, tá?
O senhorio de engenho, tá? É justamente um modelo, tá? De crime organizado, de associação mesmo com crime organizado, que é o que o Flow Podcast, o SBT, a Rede Globo praticam, tá? A associação do crime organizado, tá? Eu não estou dizendo, tá, que o feudalismo, tá? Que o feudalismo ele é essencialmente assim, tá? Mas esses criminosos feudais são, tá? Ok? Eles são de associação mesmo do crime organizado, tá? Da origem mesmo do Império Inglês, tá? E dos costumes franceses, tá? E do crime organizado judeu, tá? Ok? Do Silvio Santos, ok? Cada coisa que eu falei aqui é meu, tá? Só quem fala sou eu, tá? Agora eu vou falar sobre o projeto do antivírus. 10 minutos, tá? Ok? Guarde tudo isso que eu falei, tá? Acabe com esse podcast, tá? Isso daí é para trazer doutrinas satânicas para você, tá? Agora eu vou falar sobre o antivírus, tá? Eu fiz aqui um vídeo falando sobre o que eu penso a respeito da Rússia, tá? E se a Rússia fosse, ou se é, um país, tá? Que esteja em oposição contra esses cartéis por boas razões, tá? Eu acredito que no fundo não, tá? Por quê? Porque na verdade eu acredito que eles estão envolvidos sob as mesmas doutrinas, tá? Mas somente um país muito grande, tá? Pode fazer isso que eu vou falar aqui, que é lançar um antivírus, tá? Um antivírus internacional para que toda pessoa instale esse aparelho no seu computador, tá? Este software. E vai ser um software testado por especialistas informais, ou seja, você vai poder verificar se esse antivírus rouba informações, se isso daí está roubando informações, se isso está desenvolvendo fraudes, se tem algoritmos duvidosos, se tem uma conspiração por trás deste antivírus, etc. Significa que os especialistas, pessoas informais que analisam essas coisas, vão verificar isso daí. Então um grupo muito importante vai lançar tudo isso aqui é meu, tudo isso que eu estou falando aqui é meu. Consegue entender? Poxa, mas que tipo de especialistas informais? Não sei. Não sou especialista informal, não. E nunca pesquisei nada de outra pessoa. Mas você falou sobre especialistas... Não sei, não. Não sei, não. Ok? Então, um especialista informal, consegue entender? Os especialistas informais, ok? Que eu não sei nem o que é. Eles vão poder testar esse aparelho, tá? Para ver se tem algum tipo de fraude. E aí o que acontece? Este grupo vai lançar esse antivírus, tá? E todo mundo vai colocar na sua máquina. E esse antivírus vai fazer o quê? Vai fazer a identificação de qualquer indivíduo que está espionando o seu aparelho em qualquer território do mundo, tá? Em qualquer lugar do mundo. E vai ser feito o quê? Uma avaliação de que o seu aparelho está sendo invadido, a máquina que invadiu, todas as informações que forem possíveis, ó. A máquina que está acessada ao seu aparelho, o local onde isso está sendo feito, tá? Ok? Os aparelhos que estão próximos a esse indivíduo que está manipulando esse aparelho e para onde ele está indo, ó. Toda uma situação de mapeamento para identificar que esse indivíduo é um criminoso e está roubando informações e está espionando. E até mesmo um indivíduo social que faz isso. Por exemplo, imagine que um indivíduo que é apresentador de televisão, ele está espionando um aparelho de alguém, então foi identificado o local, a máquina que ele está fazendo e os aparelhos que estão juntamente com ele. E a profissão que ele exerce, as informações básicas sobre ele nos aparelhos. Pronto, foi identificado um criminoso que está espionando um aparelho de alguém. As forças militares por trás desse aparelho vão ser acionadas e matar e executar esse indivíduo imediatamente, um espião. Eu quero falar, significa que somente um país, tá, com a proporção da Rússia, tá, falando como simbolismo, tá, se este país desenvolve esse tipo de conspirações de espionagem, então eu retiro o que eu disse, eu estou sugerindo a um país, tá, que tenha o objetivo de apagar qualquer coisa que algum dia praticou espionagem e magia negra em alguém. Consegue? Significa que outra coisa também, ó, vou acrescentar mais alguma coisa que me veio aqui na mente aqui agora. Esse aparelho vai receber denúncia da sua parte. Você vai dizer, é meu. Tudo isso aqui, se fui eu que falei, é meu. Esse aparelho vai receber denúncias, você vai denunciar, estou sendo vítima de magia negra. Estou sendo incomodado com magia negra. Estou recebendo ameaças, tem bandido. Você vai mandar denúncias para dentro do aparelho e essas denúncias vão cair lá. Magia negra, você está sendo incomodado com magia negra, vai ser identificado quem é o espião que está ligado à sua máquina, as informações.
Aí eu falei já um tempo atrás o seguinte, uma outra situação é o seguinte, esse banco vai ser feito um banco de dados com essas informações que eu falei aqui. Ao descobrir, por meio dessas informações, nome, foto, nome e imagem do indivíduo que está acessando a sua máquina, vai ser criado um banco de dados internacional de indivíduos que praticam espionagem, para que você possa repostar dentro da sua rede social. Por exemplo, quando aparecer o nome do indivíduo, as informações ainda não são claras sobre ele, mas o tal do indivíduo que está sempre acessando uma determinada máquina já foi levantado foto, nome, o que ele faz, os aparelhos que ele usa, o local que ele frequenta e qual é o grupo que ele está ligado. Você vai poder repostar dentro da sua... aqui, esse indivíduo aqui. Você vai repostar as informações nas suas redes sociais, tá? Para que todo mundo veja isso daí. Até, darem um fim nesse indivíduo, meter ele na cadeia, tá? Ou então as forças militares por trás do aparelho de espionagem serem acionadas. E presta atenção, e o líder que criou, o engenhoso líder que criou esse aparelho vai ganhar muito dinheiro executando indivíduos que praticam espionagem. Ok? Para faturar muito din-din mesmo na mão do cara que fizer esse serviço internacional. Significa que se por trás deste antivírus tiver uma força militar que apaga os indivíduos que espionam o seu computador, seja quem for, espionou um aparelho, se fudeu, ok? Ele vai ganhar muito dinheiro com isso daí, tá? Porque os países vão poder liberar, presta atenção, vou falar mais aqui, eu já falei isso num outro vídeo, tá? Uma conta internacional de doações para quem jogar dinheiro nessa conta aí para manutenção desse antivírus. Percebeu? Que nem a Wikipédia. Todo ano vai ser pedido uma contribuição e o pessoal vai jogar ali, vai fechar a meta. E quem puder ofertar, jogar o seu dinheiro ali, eu quero que acabe com tudo que pratica espionagem. Todos os dias vai ter um vagabundo desse sendo executado que está espionando o computador dos outros. Vão ganhar muito dinheiro com esse antivírus aí, tá? Ok? Vai pegar somente os criminosos que espionam o computador, ok? Ok? E aí vai ser testado pela opinião pública, ok? Você vai mostrar isso para todo mundo, tá? Eu vou postar agora no Twitter, tá? O meu Twitter é /SinfujiJorge, ok? Você gostou desse vídeo? Você mostra para todo mundo, tá? Ok? Eu já falei sobre isso aqui muitas vezes, tá? Ok? Fiz até alguns vídeos falando sobre isso. Alguns que eu perdi. Eu acho que isso que eu falei aqui a respeito do antivírus, tem alguns vídeos meus de entretenimento que tem isso daí.